Que horas? Olá, amigo telenauta, programa Educação em Mundo Corporativo. Eu sou o professor Luiz Carlos. Hoje, 1º de junho de 2012, uma data muito especial que estamos comemorando, o Dia da Imprensa e também o dia da primeira transmissão de TV ao vivo no Brasil. Me parece lá na década de 50, né? Meu colega, o Hélio Atia, que não está aqui, estava já naquela época super ativo, né, na área de marketing, década de 50, e comemoramos hoje a primeira transmissão ao vivo de TV. Parabéns a todos, né, que são dessa área e ao Hélio Atia, obviamente, né. Hoje nós temos um dia muito especial e a expressão "era uma vez", ela irá predominar neste programa, porque nós estaremos falando da arte de contar histórias no mundo corporativo. Programa Educação em Mundo Corporativo, você poderá, telenauta, acessar-nos na linha ao vivo da TV ABCD. Nossa convidada de hoje é a professora Ivani Magalhães, que é mestre em Educação pela PUC São Paulo, com formação em Psicologia e Pedagogia. Atua como docente no curso de graduação em Pedagogia do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, é coordenadora do projeto de práticas educacionais e ações comunitárias e responsável pelas atividades de extensão e pesquisas ligadas à brinquedoteca. Ela também faz pesquisa a temas ligados à educação infantil, cultura na infância, narração oral e educação não formal. Ministra oficinas e workshops sobre a arte de contar histórias, brinquedoteca, entre outros temas vinculados à infância e à ludicidade. Professora Ivani Magalhães, muito bem-vinda ao programa Educação e Mundo Corporativo. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Professora Ivani, nós costumamos dizer aqui no nosso programa que nós vamos direto ao assunto, só que nós começamos assim, era uma vez a expressão. O que significa essa expressão para você, Ivani Magalhães? Era uma vez, para quem conta histórias como eu, acredito que é visto muitas vezes como chave de portal. É uma expressão que funciona como se fosse uma chavinha, onde você pronuncia e a partir de então você aciona algo nas pessoas que vai ser entendido como, opa, era uma vez, a partir de agora tudo pode acontecer, vamos acessar um outro mundo, outro universo. Então, a partir de agora, tudo pode acontecer no programa Educação em Mundo Corporativo, professora, e vou direto ao assunto novamente. Professora, nós, obviamente, no programa aqui, sempre trabalhamos muito a questão das metáforas, né? E eu acredito que você, como contadora de histórias, deve se passar contigo o que ocorre, por exemplo, com um músico. Ele chega em algum lugar, alguém fala, dá para você tocar uma música? O cantor, festa de família, ó, dá para você cantar uma musiquinha pra gente? Aquele que conta piada, conta uma piada. O Ari Toledo, por exemplo, chegou a um ponto de especialização que ele não só conta a piada, como pede qual é o assunto que você quer que seja tratado na piada. Com você também acontece isso? Você chega nos lugares e as pessoas falam, conta uma história, professora? Sim, principalmente em sala de aula. É direto isto? Sempre. Olha, então aqui no programa não vou fugir à regra. Eu vou fazer o seguinte, dá para você contar uma história para nós iniciarmos aqui as nossas perguntas, mas relacionando o mundo corporativo, tomada de decisão em relação ao tempo, porque o mundo corporativo ele vive o tempo todo de resultado. Dá para você contar uma história? Isso é verdade. Você me fez lembrar de uma história que se chama 15 Minutos de Poder. Então, 15 minutos. Era uma vez uma escola para anjos. Essa escola especial sempre realizava atividades interessantes para ensinar os seus aluninhos, que seriam preparados para proteger os seres humanos. Certa vez, todos os alunos foram avisados que no dia seguinte, eles iriam descer à terra para praticar boas ações. A cada boa ação praticada, eles marcariam pontos e ao final do dia, fariam a comparação entre os pontos dos anjinhos. Tudo combinado, então, no dia seguinte, lá se foi para a terra uma revoada de anjinhos. E entre eles, 2 anjinhos muito bem intencionados. Acontece que aquele dia não estava um dia comum, estava um dia anormal. Não acontecia nada que precisasse da ajuda daqueles 2. Foi então que um dos anjinhos virou para o outro e disse, ah, vem cá, e se a gente movimentasse um pouco as coisas, hein? O outro disse, não sei não, os nossos professores, eles podem não gostar.
Mas então o outro anjinho disse, vamos lá, só por 15 minutos, eu assumo. E o outro concordou. Logo em seguida, eles viram 2 lavradores que estavam voltando para casa depois de um dia de trabalho. Os anjinhos então se posicionaram atrás, cada um atrás de um lavrador. Eles então sopraram algo especial nas nucas deles. E logo em seguida, eles se separaram. O primeiro lavrador estava indo para casa pensativo, olhando a plantação, quando viu que uma revoada de passarinhos estava comendo tudo. Ele olhou para aquilo e disse, eita nós! Esses passarinhos comendo minha plantação? Eu bem era que podia ter uma plantação maior para poder dar conta de alimentar os passarinhos e a minha família também. Nem bem acabou de pensar, a plantação triplicou de tamanho. Ele levou um susto tão grande que pensou, eita que eu tomei muito sol na cabeça, é melhor ir logo para casa. Apertou o passo, fez a curva da estradinha que dava para sua casa quando viu que o porquinho de estimação tinha fugido de novo do chiqueiro. Olhou para aquilo e disse, eita nós, esse porquinho danado de novo fugiu do chiqueiro. Mas eu também podia mesmo, eu queria ter um chiqueiro melhor, moderno, azulejado, com água corrente e tudo para esse porquinho. Nem bem acabou de pensar, o chiqueiro se transformou. E o porco, que não era bobo nem nada, voltou correndo para lá. Ele dessa vez se assustou de verdade. Correu para casa, forçou a porta para tentar entrar rápido, forçou a porta, estava emperrada, a porta caiu no pé dele e ele pensou, eita nós! Também, olha essa casa. Eu queria mesmo era poder ter uma casa um pouquinho melhor, para poder dar um pouco mais de conforto para minha família. Nem bem acabou de pensar, a casa se transformou numa casa melhor. Mas ele nem teve tempo de se recuperar do susto, porque o compadre dele vinha correndo pela estrada e gritando, compadre, você não sabe o que aconteceu? Eu tava indo pra minha casa quando vi os passarinhos comer minha plantação, olhei para aquilo e falei, lasqueira esses passarinhos comer minha plantação? Podia logo cair tudo duro e compadre não sabe, só foi passarinho caindo, corri, apertei o passo, fiz a curvinha da estrada. Quando vi que o porco tinha fugido do chiqueiro de novo, falei, lasqueira! Se porco fugiu de novo do chiqueiro, podia logo sumir de uma vez? E o porco sumiu, compadre, sem deixar rastro. Pra piorar a situação, corri pra casa, forcei a porta, tava emperrada, a porta caiu no meu pé, pensei, lasqueira! Também, olha essa casa velha, podia logo desmoronar de uma vez? E assim foi. A casa desmoronou. Os 2 anjinhos, quando voltaram para o céu, eles contaram tudo o que tinha acontecido para os professores. Tudo mesmo, sem esquecer nenhum detalhe. E não é que os professores gostaram da ideia? A partir de então ficou instituído. Todos nós, seres humanos, receberíamos de presente dos céus, ao longo de nossas vidas, 15 minutos de poder. O problema é que nós nunca sabemos quando isso acontece. Bom, nosso telenauta percebeu que o programa começou com a corda toda, né? Eita, né, professora? Veja só, você falou dos 15 minutos nesse programa, no Educação em Mundo Corporativo, ele vai trilhar o Era Uma Vez e nós gostaríamos de lhe fazer perguntas. Professora, direto ao assunto novamente. E aí, todo esse seu entusiasmo em narrar uma história relacionando ao mundo corporativo, eu lhe pergunto, contar a história no Brasil, dá dinheiro? Bom, que pergunta, hein, professor? Mas eu posso dizer que depois de cerca de 10 anos me dedicando a essa atividade, hoje eu posso dizer que não dá para reclamar. É, ótimo, excelente. Então, telenauta, você que quiser acessar perguntas para Ivanir Magalhães, você pode fazê-lo na nossa linha ao vivo, direto, teve site da TV ABCD, e poderá formular perguntas, eu terei o prazer de transmiti-las aqui para a professora Ivanir Magalhães. Professora, por favor, nós somos mundo corporativo. Mundo corporativo e, obviamente, esse mundo, nós acabamos de dizer agora, busca resultados o tempo todo. Eu lhe pergunto, é verdade que você tem um projeto de montar e oferecer contação de histórias, assim que fala, contação de histórias para executivos? Quais as razões disso? É verdade, professor. As histórias, elas são ancestrais. A arte de contar histórias está presente na humanidade desde a origem dos tempos. No mundo corporativo, eu acredito que cada vez mais há uma carência de situações onde as pessoas vão estar juntas, né?
numa situação de encontro. E isso vai ser produtivo. Então, as histórias no mundo corporativo, elas ajudam a comunicar. Muitas vezes, temas difíceis de serem trabalhados, difíceis de serem assimilados, eles podem adentrar o universo corporativo em forma de histórias, porque elas trazem uma linguagem que favorece a compreensão, que favorece a ludicidade também, e podem aproximar as pessoas. E o resultado disso sempre vai ser benéfico para as instituições. Professora, nem bem começamos a conversar, já começaram diversas perguntas aqui. Eu vou só informar o nosso telenauta que, à medida do possível, vou estar selecionando e perguntando aqui para a professora Ivani Magalhães. Professora, ainda nessa linha do mundo corporativo e das histórias, que é muito, muito mesmo interessante, eu lhe pergunto, os palestrantes de hoje em dia, me parece, são verdadeiros contadores de histórias, alguns com maior e menor sucesso, né? Eu lhe pergunto, por que esse argumento, esse método de usar as histórias nas grandes palestras tem dado resultado mesmo? Tem sim. Nós podemos observar que realmente os palestrantes com maior nome no mercado hoje, eles contam histórias durante suas palestras. Eles conseguem atrair um público interessante, conseguem comunicar melhor as suas ideias, mas isso não é algo novo, né? Se nós formos olhar para a história da humanidade, os grandes mestres da humanidade, vou citar Sócrates, Buda, Jesus, eles utilizavam histórias para comunicar as suas ideias, para estar com as pessoas, e isso vem trazendo benefícios ao longo dos tempos. Então, esses palestrantes que se utilizam dessa ferramenta, eles só têm a ganhar, e é o que nós vemos, né, estamos observando no meio hoje em dia. Eles contam histórias e conseguem ter a plateia com eles, conseguem mobilizar pessoas, conseguem muitas vezes emocionar, provocar risos, e isso é muito importante. Nós precisamos de válvulas de escape, e as histórias fazem isso. E você conseguiu um recorde, professora. 30 segundos de programa, a Lígia de São Paulo diz, ótima entrevista. A Sabrina de Jequié, estou adorando, ela faz palestras? Faz, né? Depois faz, né? Depois você vai narrar, vai dizer para nós, né? Inclusive disse que dá dinheiro, né? Ela faz palestra. O Clauber de São Caetano do Sul, muito bom essa história, né? Diz parabéns. Michel do Porto Seguro, professora. Aí diz assim, qual a face da contadora de história? Perguntando sobre você. Você tem site? Depois você vai passar para nós? O teu endereço, pelo menos, não é isso? Pelo menos e-mail. Ok. E diz lá, depois o Flavinho de Santo André, o programa de hoje começou com tudo mesmo, parabéns. Eu lhe pergunto o seguinte, aproveitando que os telenautas passaram essas informações, eu lhe pergunto, como é que os executivos, digamos, o telenauta que hoje é um empreendedor, como é que ele pode se beneficiar de assistir ou participar, digamos, de uma oficina ou de um programa de contação de histórias, como foi dito há pouco? Nós podemos observar que os grandes líderes, os grandes executivos, eles têm como tarefa, uma das suas tarefas principais, comunicar. E a arte de contar histórias é a arte da comunicação. Então, se ele participa de um processo como esse, nós vamos trabalhar não com receitas, mas nós vamos explorar alguns elementos da narração que vão favorecer esse seu trabalho de comunicador, de agregador, de trabalho com suas equipes. Então, num trabalho como esse, muitas vezes nós trabalhamos aspectos da arte de narrar, como, por exemplo, trabalhar a voz. Por voz, nós vamos entender uma série de coisas, como modulação, os modos diferentes que nós vamos dar à voz. Isso, numa palestra, faz muita diferença. É horrível uma palestra onde o palestrante fala tudo de maneira linear, aquela coisa que vai cansando, de repente você vê que o pessoal está cochilando. E a arte de narrar, se você trabalha com a voz, você faz isso. Num momento você está falando mais rápido, em outro mais devagar, você sobe o volume, diminui, usa um sotaque, enfim. Então, voz gestual, você, quando conta uma história, faz isso com o corpo. E é muito interessante observar que os palestrantes que também procuram se comunicar de corpo inteiro, né, vou simplificar essa fala, é ruim uma palestra em que esse profissional fica com a mão no bolso, mão para trás, braços cruzados, então ele está envolvido com isso que ele está dizendo. Professor, eu deixo claro ao telenauta que eu não vou me furtar a minha curiosidade
E eu falei, ó, conta uma. Eu vou fazer que nem quando a gente tem um piadeiro, o contador de piada, o músico, o cantor. Já vou falar para ela, conta outra e vou fazer um desafio aqui ao vivo. Combinado? Combinado. Professora, mas não para de chegar a mensagem. O Geraldo aqui de São Paulo, ele diz, parabéns, estou acompanhando. E ele brinca aqui, né? Mais contação de história demais, né? Nós iremos falar sobre isso. E diz aqui também depois o Mário de Manaus, você vai ter que, antes de entrarmos os nossos comerciais, dar uma autorização ao vivo para ele. Sou professor aqui em Manaus e gostaria de saber se podia usar esta entrevista em minhas aulas. Como pego essa autorização? Pode usar a entrevista? Pode, né? Tá, entrou, digitalizou. Perdeu-se o controle, está disponível para ele no site da TV ABCD, Geraldo. Você pode, perdão, Geraldo não, Mário de Manaus, você pode acessar sem nenhum problema. Eu adoraria também um retorno disso, como é que depois você vai deixar na aula dele, eu gostaria de conversar. Vai deixar o seu endereço. Professora, assim como contação de história, o tempo passa rápido quando a coisa é boa, né? Passou rápido. O primeiro bloco do nosso programa está sendo encerrado, nós vamos para os nossos comerciais e logo em seguida eu vou lhe fazer um desafio. Okay. Eu vou jogar um tema aqui para uma nova história e o nosso telenauta vai acompanhar e continuar fazendo perguntas, estão chegando outras aqui e à medida do possível eu vou passando para a professora Ivani Magalhães, a nossa convidada de hoje, uma contadora de histórias que tem resultado e nós vamos mostrar já já. Até já, voltamos em seguida, logo após os nossos comerciais. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. Retornamos, programa Educação e Mundo Corporativo ao vivo, TV ABCD.
Lembrando que hoje nós estamos aqui tendo o privilégio de conversar com alguém que o era uma vez, tem tudo a ver com a vida dela, que é a professora Ivani Magalhães, contadora de histórias, uma das mais aclamadas nesse país, no Brasil. Assim é que está aqui bombando, aqui, né? Perguntas para a professora Ivani Magalhães. Mas, professora, eu gostaria o seguinte, como quem está aqui entrevistando você sou eu vou passar à frente do telenauta e lhe dizer o seguinte: o programa Educação e Mundo Corporativo, a gente sempre tem uma preocupação de levar para o telenauta a importância do conteúdo de uma entrevista. Eu lhe pergunto o seguinte, normalmente quando se fala em contar história, a gente pensa em crianças, como ouvintes, como telespectadores, hoje nas redes e assim por diante. Agora, professora, como é que você faz para que o adulto tenha interesse e como que você aborda o assunto para adultos? É possível dar um exemplo? É possível, né? Existe uma história em especial que normalmente os adultos gostam. Eu vou exemplificar contando essa história. É uma história que se chama O Buscador, é de um psicanalista argentino que se chama Jorge Bucay. Mas eu começo essa história de um jeito diferente. É assim. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhões de milhas antes de dormir. Eu não cochilei e os mais belos montes escalei. E nas noites escuras de frio chorei. Contarei a história de um buscador. Um buscador é alguém que busca, não é necessariamente alguém que encontra. Tampouco é alguém que sabe o que está procurando. Certa vez, o buscador sentiu que deveria ir até o povoado de Camir. E como ele já estava acostumado a dar atenção a estas sensações que vinham de um lugar desconhecido de dentro de si, ele resolveu deixar tudo para trás e partiu. Partiu em direção a esta nova busca. Depois de 2 dias de árdua caminhada, eis que ele avista o povoado. Ao passo em que se aproxima dele, uma estradinha à sua esquerda chama sua atenção e ele decide seguir por ela. Era uma estradinha um tanto quanto íngreme, uma subidinha. Era um lugar completamente coberto por um verde maravilhoso. Pássaros multicoloridos sobrevoavam o lugar. Ele foi subindo e ao final da subida, que maravilha, ele se deparou com um lugar repleto de árvores, com inúmeras pedras brancas dispostas ao acaso. Havia também um portãozinho e uma cerquinha de madeira lustrada. Ele então resolveu entrar. Entrou e foi se deixando ficar. E como seus olhos eram os olhos de um buscador, ele percebeu que em uma das pedras brancas havia uma inscrição que ele leu. A inscrição dizia: Abdul Tareg, 7 anos, 4 meses, 3 semanas e 1 dia. Muito surpreso, ele se deu conta de que aquelas pedras não eram pedras comuns, eram lápides. A inscrição da pedra seguinte dizia: Yamir Kalib, 10 anos, 5 meses, 3 semanas e 1 dia. E assim ele foi lendo todas aquelas inscrições, uma a uma. Depois de algum tempo, foi tomado por uma emoção forte. Ele se deu conta de que a pessoa que havia vivido mais tempo naquele lugar somava apenas 12 anos de vida. Ele então se sentou em uma das pedras e chorou. O administrador do lugar que vinha passando esperou que ele se acalmasse, então perguntou: Vejo que está chorando, por acaso chora por algum ente querido que repousa neste lugar sagrado? E o buscador disse: Não, nenhum parente. Mas por favor me explica que maldição terrível se abateu sobre este lugar que os obrigou a construir um cemitério para crianças. Neste momento, o Senhor sorriu e disse: Não é nada disso. É que aqui no nosso povoado nós temos uma tradição. Todo jovem, ao completar 15 anos de idade, recebe de presente de seus pais um caderninho, como este que trago pendurado em meu pescoço. E a partir de então nós registramos neste caderninho todos os momentos em que desfrutamos intensamente a nossa vida. O dia em que se encontra aquele ou aquela, que você vai compartilhar toda uma vida, aquela emoção.
o coração que acelera. Quanto tempo dura uma emoção como essa? O dia do casamento, a notícia da gravidez, a chegada dos filhos, o reencontro com um amigo querido que estava distante. Quanto tempo duram emoções assim? Segundos? Minutos? Dias? Semanas? E assim nós fazemos. Pegamos o caderninho e registramos. Numa coluninha à esquerda, o fato. À direita, o tempo de duração da emoção. Quando um de nós vem a falecer, nós pegamos o caderninho da pessoa e somamos todos esses tempos. Pois para nós, este sim é o único e verdadeiro tempo realmente vivido. A vida ensine, o tempo traz o tom para nascer uma canção. Isso aí, professora. Eu vou aplaudir aqui em nome de todo o telenauta que está nos acompanhando e fazendo aqui uma enxurrada de questionamentos. Eu, dentro do possível, por exemplo, aqui, eu vou pegar o caso da Alice de Assis, né? Alice de Assis. Ela pergunta, é possível aprender a contar histórias ou isso é um dom? Eu posso dizer que existe um contador de histórias dentro de cada pessoa. Porque nós, seres humanos, somos seres narrativos. Nós contamos histórias o tempo inteiro. Contamos o que aconteceu durante o dia para o nosso marido ao chegar em casa, quando encontramos com um amigo, uma amiga. O que existe, talvez, sejam algumas dicas, algumas orientações que normalmente nós damos que separa esse contar de histórias natural para um contar de histórias um pouco mais elaborado. Então, existem algumas dicas, eu não posso falar como dom, eu digo que é treino. Quanto mais você exercita, mais você conta para as pessoas, melhor você vai ficando, vai elaborando. Nós temos alguns telenautas aqui que eles estão relacionando certamente contar histórias com os políticos brasileiros, né? Então tem um que pergunta assim, são os maiores contadores de histórias, são os políticos mesmo? E pergunta para você se você dá treinamento para político honesto contar histórias. Bom, duas coisas. Primeiro, eu prefiro não me envolver com essa história. Ótimo. E outra coisa é que as pessoas às vezes acham que contador de histórias é mentiroso. E eu discordo, eu posso dizer que as grandes verdades da vida podem ser ditas em forma de história. Bom, eu aproveito aqui a Vivi de Niterói, né? Ela diz, manda um beijo para nós aqui de Niterói, pois somos fãs de vocês. Um beijão, né, para Vivi lá de Niterói, professor Ivani Magalhães. Outros telenautas vão diversos aqui pedindo o endereço, quanto custa uma palestra e assim por diante. Ao final, nós vamos passar aqui para todos vocês, né, como se comunicar com a professora Ivani Magalhães e vocês certamente vão poder interagir com ela e questioná-la e obter, inclusive, maiores informações. Professor Ivani Magalhães, Programa Educação em Mundo Corporativo, sempre atento ao conteúdo, à qualidade da informação. Eu lhe pergunto o seguinte, a questão da liderança, vamos agora passar para a liderança. Nós estamos falando do mundo corporativo e você, quando conta histórias, você pode ajudar a desenvolver a qualidade de liderança por meio de suas histórias? Eu acredito sim, e isso acontece. Como eu falei, as histórias, elas permitem acessar temas complicados, eu posso dar grandes recados utilizando essa linguagem, que parece ser muito lúdica, e ela é muito lúdica, mas ela também é poderosa ferramenta de comunicação. Então, por aí eu já posso dizer que um bom líder que comunica bem, ele vai se beneficiar. Mas vou citar exemplos. Você, muitas vezes, como líder, você está percebendo que a sua equipe está desmotivada. Então, você vai procurar contos ligados a valorização pessoal e trabalhar a equipe utilizando contos que tenham no seu enredo essas questões. E aí as pessoas vão compreender, vão assimilar, mesmo que não digam, porque as histórias elas fazem essa ponte entre o mundo externo e o mundo interno, né? Elas vão direto ao nosso inconsciente e vão comunicar. Perfeito. Ivani Magalhães, detalhe muito importante. O mundo empresarial, né? Ele, quando você fala em liderança, você tem lideranças de todos os tipos, métodos, padrões distintos. Eu lhe pergunto, você trabalha, você contando histórias, que tipo de liderança que seria mais apropriada para esse mundo moderno, onde se exige resultados,
Seja qual for a atividade do nosso amigo telenauta que está agora nos brindando com a sua audiência ao vivo, seja qual for o segmento de mercado, você precisa dar resultados. Eu pergunto, qual é a liderança ideal? Autocrática, democrática ou liberal? Bom, primeiro eu vou expressar a minha opinião em relação a esse aspecto da liderança. Eu acredito que toda pessoa que é líder, eu como líder, você como líder, todos os líderes, eu acho impossível você ter um único estilo de liderança, porque nós precisamos nos ajustar aos cenários dentro das corporações. Então eu acredito que todos esses líderes, eles precisam de boas ferramentas para desenvolver o seu trabalho, mas eu acredito que nós nos ajustamos. Eu posso hoje ser um líder mais democrático, porque eu percebo isso na minha equipe, mas pode ser que amanhã esse cenário mude e eu preciso me ajustar a essa equipe. Mas eu acredito que essas ferramentas de comunicação, elas vão ser úteis independente da escolha. Professora Ivani Magalhães, olha, assim, eu estou lendo aqui olha, Priscila Oliveira, Djalma de São Mateus, Juliana de São Paulo, já falei da Vivi de Niterói, Didi do Sapopemba, Rafael de Santo André, Geraldo da Engembrás de São Paulo, Poliana de Tatuí, Alice dos Santos de Assis, o Bola de Goiás, está chegando aqui mensagem para você, e todos eles, obviamente, são diversos questionamentos. Eu vou procurar aos poucos, né, sintetizá-los nos meus questionamentos. Professora, vivemos no mundo digital, vivemos no mundo das redes sociais, vivemos no mundo hoje do imediatismo, em que uma criança de 4 anos hoje, ela é já uma menina, uma pessoa plugadíssima, conectadíssima, né, nas redes sociais. Eu lhe pergunto, é possível ainda você, quando você conta histórias, você, digamos, vai de encontro ao mundo virtual, ele, digamos, é inimigo, amigo, como é que funciona o contador de histórias no mundo virtual que as pessoas hoje têm acesso a tudo, inclusive a excesso de informações? Eu posso dizer que a tecnologia ela ajuda muito em tudo, mas ela promove o desencontro. As pessoas, esse encontro pessoal, o olho no olho, a mão na mão, vai ficando um pouco afastado com tanta tecnologia. E nós, seres humanos, nós temos necessidade de estarmos um com o outro. Isso é uma característica da humanidade. Algumas pessoas mais, outras menos, mas é algo comum, né, da nossa espécie. E eu posso dizer que a arte de contar histórias é a arte de promover o encontro. E é algo que é prazeroso e que as pessoas, cada vez mais no meio urbano, estão carentes dessa situação de encontro, de prazer coletivo, de ouvir uma história junto, de sentir, de conversar, de estar umas com as outras. Então eu acredito que esse mundo digital está promovendo uma demanda por situações de encontro mediadas pela arte de contar histórias. Acaba estimulando ainda mais o contador. Porque cada vez mais nós vamos perdendo aquela situação que era muito comum antigamente, das pessoas se reunirem em roda, né, em torno de uma fogueira ou sem a fogueira, mas estarem umas com as outras conversando. Hoje você consegue encontrar numa sala todo mundo conversando, mas ninguém com ninguém. E então essa necessidade ela vai para onde? Então quando você traz isso e torna presente, você está suprindo algo que é necessidade de todo ser humano. Então, veja só, é muito importante o que você está dizendo, né, a questão do contador de histórias, né, é um agregador. E além de estimular a criatividade, né, que há pouco um dos nossos telenautas perguntou se isso, digamos assim, estava na pessoa, se você pode se desenvolver como contador de histórias. Você dá treinamento para desenvolver os contadores. Sim. Sim, não com uma receita fechada, você faz isso que vai dar certo. Mas nós mostramos as possibilidades nesse cenário do contador de histórias. Você pode se beneficiar desta ferramenta para você se constituir contador, mas um contador nunca vai ser igual ao outro, porque nós imprimimos as nossas características pessoais nas histórias quando contamos. Mas é possível sim oferecer elementos necessários para a constituição do ser contador. Professora, desculpe a curiosidade, mas eu vou fazer o seguinte, eu pedi para contar a primeira, aí falei, conta mais uma, aí como se estivéssemos assim em família,
Eu vou falar assim, dá para contar mais uma história, só que nós vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Nós temos hoje o Brasil, né? Obviamente, né? Um país continental, o Brasil. E hoje, imagine se você tivesse o seguinte tema: Brasil, mostra a sua cara. Teve um cantor, né? Um poeta, né? Muito famoso, mostra a sua cara. Eu gostaria que você nos pudesse brindar com algo que pudesse nos dizer isso um pouco. Eu queria saber se no Brasil mostra a sua cara, como é que você faria o enredo dessa história? Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos para os nossos comerciais e em seguida retornamos, inclusive respondendo a mais perguntas do nosso amigo telenauta. Voltamos em seguida, professora Ivani Magalhães. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br.
Eu diria que o Era Uma Vez já começou, faz tempo, mas ainda estamos em busca de solução para os problemas do Brasil. E uma história que me faz lembrar um pouco isso é uma história que foi recontada por Malbataan, um dos grandes contadores que o Brasil já teve, que se chama Uma Fábula sobre a Fábula. A Verdade, um dia, decidiu que queria conhecer um palácio por dentro. Mas não era um palácio qualquer que ela queria conhecer. A Verdade queria conhecer o mais suntuoso, o mais magnífico palácio entre os palácios. Então a Verdade desejou conhecer por dentro o suntuoso palácio do sultão Harun al-Rashid. Vestindo apenas um véu transparente, a Verdade foi até o palácio. Chegando lá, se deparou com o guarda. Ele ficou meio desconcertado ao encontrar aquela figura quase nua. Então, quis saber: quem é você? O que você deseja? E com firmeza, ela disse: eu sou a Verdade e desejo falar com o seu senhor, o sultão Harun al-Rashid. E o guarda, mais do que depressa, foi falar com o seu senhor. Fez reverência e disse: Senhor, tem uma mulher quase nua à nossa porta e pede para falar com o senhor. É uma bela mulher, senhor. Ele se animou, mas antes quis saber: mas quem é? Qual é o nome dela? E o guarda disse: o nome dela é Verdade. No mesmo instante, o sultão mudou e disse: não, a Verdade aqui dentro do palácio? De jeito nenhum. O que seria de mim? O que seria de todos nós se ela adentrasse aqui? Mande-a embora imediatamente. O guarda transmitiu o recado e a Verdade foi embora. Mas não se deu por vencida. Ela procurou se vestir com grossas peles mal cheirosas, deixando apenas o rosto de fora. E retornou aos portões do palácio e pediu para falar com o sultão. O guarda mais uma vez perguntou: mas quem é você? E com rispidez ela disse: eu sou a acusação. O guarda foi imediatamente falar com o sultão e ele, ao ouvir falar de quem é que estava lá fora, disse: não, tremendo de medo. A acusação jamais poderá entrar nesse palácio. O que seria de mim? E o que seria de todos nós aqui? Mande-a embora já. E o guarda transmitiu o seu recado. Mas a Verdade estava decidida a entrar no palácio. Então ela saiu em busca das mais belas vestimentas. Saiu pelo mundo. Encontrou os mais finos tecidos de seda bordados com fios de ouro. E colocou inúmeros adornos como joias. E mais uma vez se apresentou ao guarda palaciano e pediu educadamente para falar com o sultão. O guarda, encantado com a beleza dela, mais do que depressa foi falar com o senhor. Senhor, tem uma mulher belíssima aí fora, pedindo para falar com o senhor. E o sultão quis saber: mas me diga logo, quem é essa mulher? E ela me disse que o nome dela é Fábula. No mesmo instante o sultão mudou e disse: a Fábula? Aqui no meu palácio? Pois mande-a entrar imediatamente. Mas que honra a Fábula aqui, diga-lhe que vou recebê-la pessoalmente. E foi assim, vestida de Fábula, que a Verdade conseguiu adentrar o palácio do sultão Harun al-Rashid, o emir dos árabes. Então, professor, nós podemos dizer para o telenauta que há uma esperança nessa história do Brasil. Quem sabe a fábula, né, poderá aparecer e ser a nossa salvação, não é por aí? Pois é, sem verdade não tem salvação. Mas vamos torcer, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Né? Que a verdade venha em fórmula de fábula e possa, quem sabe, mudar. Professora Ivani Magalhães, diante de mais uma história que você contou, eu gostaria só de dizer o seguinte: certamente você tem livros que você já publicou, e aí, o que você tem a nos dizer sobre isso? É verdade. Em 2010, eu, como coautora, participei de uma publicação que se chama A Arte de Contar Histórias, Abordagens Poética, Literária e Performática. Está aqui na nossa tela, né? Isso mesmo. Então, junto com alguns
amigos, pesquisadores, contadores de histórias, nós desenvolvemos alguns capítulos ligados à arte de contar histórias pela editora Ícone. Nesse livro, especialmente, eu trato de um assunto que também pesquiso. Eu falo eu faço um breve histórico das histórias para crianças, onde traço um paralelo entre o desenvolvimento da concepção de infância e o desenvolvimento de uma literatura própria para as crianças. Perfeito. Mas ainda temos mais, porque você produz muito, né, intelectualmente. Não, calma, o que mais nós temos? Nessa semana, agora na próxima quarta-feira, dia 6 de junho, participo desta publicação que se chama Essa História Eu Conto Assim. Então, eu, juntamente com mais 5 colegas, que também são contadores de histórias, nós escrevemos histórias que nós amamos contar, histórias que já contamos tanto e há tanto tempo que já fazem parte de quem nós somos. Então, cada um dos contadores escolheu uma história especial e publicou nesse livro, e falamos um pouquinho da nossa relação com essas histórias. Mas temos estreia, né? Você estreia agora na literatura infantil? Isso. Qual que é a novidade? Minhoca Dondoca. É um livro de literatura infantil. Eu tenho como foco as crianças na faixa etária de educação infantil, acredito que até os 6, 7 anos, mas nada impede que outras faixas etárias também curtam essa história, que é bem lúdica, né, sobre uma minhoca que também é dondoca. Então eu brinco um pouco com essas palavras e criei um enredo que eu acredito bem lúdico, bem a cara da infância. E você lança os 2 livros na próxima quarta-feira, isso? Quarta-feira, véspera do feriado? Véspera de feriado, então, né, compromisso imperdível para quem gosta da arte de contar histórias. A editora Giostre, por onde estão sendo publicados esses 2 livros, promove um encontro de autores infantis neste Teatro Juca Chaves. Então, todos os autores que estão reunidos nesse evento são contadores. Então, nós faremos uma brincadeira, um vai contar a história do outro e vamos lançar esses livros e conversar um pouquinho com o público. E é num lugar charmoso, né? Lá no Teatro Juca Chaves, Rua João Cachoeira, 899, Itaim Bibi. São Paulo. São Paulo. A pessoa aproveita ali, noitada, né? No lugar aproveita. 20h30, né? Quarta-feira. Quarta-feira, 6/6, às 20h30. Estaremos lá contando histórias, com sessão de autógrafos, enfim. Professora, por favor, contando histórias. E aí, é só saber contar a história que faz com que o resultado esteja garantido? Não. Vamos voltar às características desse líder que conta história. Um bom líder, ele está sempre atento e sensível às demandas da sua equipe. Então, ele precisa também saber escolher as histórias para fazer este trabalho, para desenvolver, sanar dificuldades nas suas equipes. Então, é preciso também que esse líder, que pretende também ser contador de histórias, se utilizar dos recursos da arte de contar histórias, ele também seja um garimpeiro, que ele busque boas histórias para contar. A história certa, contada no momento certo, é que vai oferecer esse resultado. Excelente, professora. Só aproveitando, vá no meio aqui, é importante você ressaltar isso. Para contatá-la, como que pode ser feito isso? Porque assim, professora, eu vou ser obrigado até quebrar uma regra aqui do programa. Se a produtora Janaína estivesse aí, ela estaria me encarando aqui agora. Mas estão chegando tantas mensagens que eu vou até dizer para você. Ó. Você está unindo hoje Manaus, Tatuí, Santo André, Porto Seguro, São Caetano, São Paulo, Goiás, Assis, Sapopemba, São Mateus e por aí afora. Eu lhe pergunto, como fazer para contatá-la? Por e-mail. Por e-mail. Por e-mail. O e-mail, então, seria um e-mail engraçado. Engraçado. Possui uma história por trás dele, mas acredito que não dá para contar agora. Mas se chama ivani.bemmequer@hotmail.com. Vamos repetir? ivani.bemmequer, ficam dois M's juntos. Tudo bem. ivani.bemmequer@hotmail.com. Esse e-mail é também do meu trabalho com as crianças. Perfeito. Inclusive, todos aqueles que fizeram perguntas de contato, perguntando uma série de coisas, preço, custo, como que eu faço, quero trazê-la hoje, já para fazer... Tem famílias aqui que já estão querendo convidá-la para almoço, jantar, você participa, né, de tudo, né, batizado e assim por diante. Professora, nessa parte final do programa, eu quero, obviamente, puxando para o lado da educação, qual é a importância para o professor de ou ele ser um bom contador de história ou valorizar a questão da história? Qual a importância para um professor?
eu posso dizer que, primeiramente, antes de tudo, um professor que conta histórias é um professor que presenteia a sua criança. Porque tem crianças que nunca tiveram alguém na sua casa, ou mesmo que tenham. Esse professor, ele está doando algo dele que só ele pode oferecer para as crianças. Então, em primeiro lugar, vai favorecer o seu relacionamento com seus alunos. Eles vão ficar mais próximos, porque vão passar por uma situação de prazer comum, coletivo, ouvindo histórias. Então, esse professor, ele favorece primeiro o seu trabalho por isso, por estar com o seu aluno. Preparar uma história para contar é mostrar para o seu aluno que você é comprometido, que ele é importante para você. Então, escolher com carinho e preparar com ainda mais carinho essa história para contar. E inúmeras outras contribuições, isso foi tema do meu trabalho de pesquisa do mestrado. Crianças que ouvem histórias, elas desenvolvem muito mais a sua linguagem, elas vão acessar o universo dos sentimentos, dos conflitos. Uma criança que ouve muitas histórias, que tem os seus problemas, a solução dos problemas, ela vai se fortalecer mais para lidar com as situações do dia a dia. Entre outros benefícios, que são inúmeros. Bom, então ficamos, obviamente, aqui realçado, né, para todo o nosso amigo telenauta, né, que a questão da história em si, aquela questão do era uma vez, né, que nós começamos o programa de hoje com essa expressão. Lembre-se, o programa hoje transitou pelo mundo das histórias, não é isso, professor? É isso. Eu, por exemplo, sou admirador do Malbataan, e você passou por ele aqui, falou, en passant, uma das histórias, né, relacionadas ao Malbataan. Mas, professor, nós estamos chegando ao fim do programa e continuam chegando perguntas, Cleiton, Janaína, Alice, vai por aí afora, né, pessoas que estão fazendo perguntas. Você já passou o seu e-mail, estão pedindo aqui para você repetir o seu e-mail. Meu e-mail, então, Ivani, I-V-A-N-I, beimequer@hotmail.com. Ok. Professora, agora, concluindo aqui, eu deixo as câmeras aqui do programa Educação e Mundo Corporativo à sua disposição. Não existe o vote em mim, né? Mas você é uma pessoa no país, quando nós falamos em educação e mundo corporativo, a ser não apenas prestigiada pelo telenauta, ou por todos aqueles que dão valor à educação, porque tenho certeza absoluta que nós temos algo em comum. Nós acreditamos que a educação é ferramenta, é instrumento para que nós melhoremos, aprimoremos as condições desse país que nós mencionamos agora há pouco. Que país é esse, né? É por aí? É por aí. Professora, muito obrigado, bem-vinda, foi excelente conversar com vocês. Alice, fechando aqui, um beijo para todos lá, capixabas lá de Vitória do Espírito Santo. Um abraço a todos do Brasil que entraram em contato hoje com o programa Educação e Mundo Corporativo. Agradeço o professor Ivani Magalhães. Na próxima sexta-feira, feriadão, não é isso? Na outra sexta, feriadão. Nós teremos aqui a reprise de um dos nossos programas e você terá o prazer de estar conosco. Lembrando que você pode acessar esse programa pelo site da TV ABCD a qualquer hora e poder, digamos, ver maiores detalhes da apresentação da professora Ivani Magalhães. Professora, novamente, muito obrigado. O programa Educação e Mundo Corporativo se despede e esperamos em breve trazê-la aqui para mais histórias. Ok, muito obrigada. Eu agradeço, então, a participação de todos vocês e agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Então, estaremos aqui todas as sextas-feiras ao vivo, programa Educação e Mundo Corporativo, TV ABCD. Eu sou o professor Luiz Carlos e me despeço de vocês. Um forte abraço a todos do Brasil. Obrigado pela audiência.